pô, eu já tenho outra especialidade, eu já faço outra coisa. Por que que eu vou trabalhar com diagnóstico? Por que que eu vou trabalhar com estômago? Ou por que que eu vou resolver as lesões dos meus pacientes? E é justamente isso que a gente quer mostrar. Como você vai fazer, em muitas circunstâncias, fazendo outra especialidade, para resolver as lesões dos seus pacientes, justamente porque essas lesões têm a ver com outras especialidades. Quer dizer, na verdade, o processo de tratamento, eles estão diretamente relacionados ao atendimento clínico dos pacientes, passando por diferentes especialidades, passando por diferentes áreas, mas para que nós tenhamos sucesso na solução dessas lesões, para que você realmente seja o dentista que resolve, não é caso exclusivamente de estomatologia ou de cirurgia, pacientes que tenham que ser necessariamente operados. Em muitas circunstâncias isso vai estar envolvido, mas o nosso intuito é justamente mostrar que isso está inserido na prática clínica cotidiana. Outro ponto importante, assim, sabe, eu já tenho uma especialidade, estou focado nela, estou feliz. Qual é a motivação para resolver essa parte de lesões também? Primeira questão é que, assim, se você não resolver, você vai ter que encaminhar o paciente. Quando você encaminha o paciente, você está abrindo mão do paciente, está abrindo mão do atendimento, e você sempre corre o risco de o paciente não voltar. Mesmo que você encontre um colega que faça só essa parte de lesões, dificilmente a gente trabalha sozinho hoje em dia, e pode acabar que na clínica do colega tem outros colegas que façam outros tipos de atendimento. Mas, vê bem, aí a gente está considerando o caso que você encaminhou, que o paciente foi adiante. Mas, na verdade, você está frente a novas situações com esse paciente. E novas situações representam novos atendimentos. Novos atendimentos que, na grande maioria das vezes, eles são de baixa complexidade e, portanto, simples, fáceis de serem resolvidos. Esses casos ainda dependem, muitas vezes, de procedimentos odontológicos, dentários, e talvez dentro dessa especialidade que você já trabalha, dentro dessa especialidade que você já faz. E aí o paciente tem uma lesão relacionada justamente com a sua área de atuação, e talvez falte um detalhe só para perceber a conexão dessas situações, a conexão da situação clínica para resolver a patologia que o paciente apresenta. Moral da história, na verdade, nós teremos muitos casos que eles estão inseridos dentro das outras especialidades. E por eles estarem inseridos dentro das outras especialidades, não faz sentido nós dissociarmos isso. Não faz sentido encaminhar o paciente, porque o tratamento da lesão passa justamente por questões clínicas que talvez estejam conectadas ou amarradas justamente naquilo que nós fizemos no nosso dia a dia. Bom, é claro que existe um outro passo nesse processo aí, que é reconhecer as lesões, e reconhecer passa, sim, pelo processo de diagnóstico, para você identificar a lesão. Às vezes você não vai, no primeiro momento, ter o diagnóstico conclusivo. Isso é importante, a gente ter essa noção de que não há esse imediatismo de emitir imediatamente o diagnóstico, porque o diagnóstico é um processo que você vai construir, mas você tendo ideia da natureza da lesão, se ela é inflamatória, se ela é tumoral, você já começa a alinhar os procedimentos para resolver o caso e também começa a decidir se você vai precisar de mais exames complementares para a solução desse caso ou não. Então, vê bem, o resumo dessa linha de raciocínio que a gente está fazendo até agora, primeiro, é você perceber que tem muitas patologias que a solução delas está ligada ao atendimento clínico. E a gente precisa resolver a parte odontológica para resolver a lesão. E nós precisamos perceber essas situações, além da questão de você pensar ou de ter a dificuldade, talvez, justamente para orientar esse processo de diagnóstico, é muito relevante, muito importante você ter a resposta se esses pacientes existem. Por que você pode ter essa dúvida? Bom, porque está trabalhando,
está no dia a dia do consultório, atendendo os pacientes, e daqui a pouco essas lesões não estão aparecendo. E aí você acha assim, vou começar a tratar a lesão, se eu estou focado na minha especialidade, eu não tenho esses pacientes, né? Que papo é esse? Mas, na verdade, tem sim. Você não está vendo? Bom, talvez. A questão é estatística, é universal. Você tem séries de trabalhos publicados em vários países do mundo, em vários estados aqui do Brasil, que fazem em faculdades, em consultórios. Então, você pode planejar ou imaginar assim, diferentes cenários, né? O cenário clínico, o cenário acadêmico, países como a Turquia, a Índia, os Estados Unidos, a Eslovênia, a Escandinávia, vários lugares do mundo com diferentes perfis de saúde, com diferentes perfis de atendimento para os pacientes, e que a estatística de pacientes que têm necessidades de atenção bucal para lesões que estão presentes e elas não são vistas ou não são tratadas, gira na média em 30%. Aqui tem um estudo no Rio Grande do Sul, da Faculdade de Pelotas, que coloca em 23%. México, em torno de 35%. Estados Unidos baixa um pouco, mas não muito, em torno, acho que, de 15%, 17%. É claro que isso sempre vai depender da metodologia do estudo e do lugar onde ele foi feito. Mas há lugares onde você pega a população idosa, trabalhando numa faixa etária mais velha, esse índice chega a 64% dos pacientes que estão passando a cadeira e têm alterações que precisam de tratamento, e essas alterações ou não são vistas ou não são tratadas. É importante a gente destacar nesse número que a população idosa é justamente a população que tende a aumentar por causa do envelhecimento mundial da população. Então, exceto se você faz odontopediatria, e nas outras circunstâncias, nas outras áreas, nas outras especialidades, a tendência dos nossos pacientes é de envelhecimento, sem dúvida nenhuma. O que também comprova, então, né, que essa demanda existe, tem muita necessidade de casos e muita necessidade de pacientes. Então, por que você vai fazer isso? Primeiro, porque tem demanda, tem pacientes para ser atendidos. Segundo, os pacientes estão passando na nossa cadeira, isso a literatura está mostrando, e aí, assim, eles vão precisar de atendimento, vão precisar de solução, e olha que interessante, né? Quando o cara faz o estudo, o cara está tirando a fotografia daquela hora ali, né? Então, talvez o paciente não soubesse que tinha essa alteração ou essa necessidade, mas talvez dali a uma semana ou duas ele vai perceber e vai procurar atendimento, e ele já passou por nós, e a gente não viu, a gente não foi proativo o suficiente, talvez, né, para perceber e fazer essa proposta de tratamento.